Tem coisas dentro de você que ninguém vê, não é mesmo? Mas Deus vê. E Ele não te esqueceu. Muito pelo contrário, Ele sabe de cada detalhe da sua vida. Quantas vezes você já olhou para si mesmo e sentiu que algo se quebrou? Como se partes da sua alma estivessem espalhadas pelo chão, e por mais que tentasse juntar os pedaços, nada voltasse a ser como antes. Talvez seja uma ferida antiga, uma decepção recente ou uma dor que você não consegue explicar para ninguém. O que foi quebrado na sua vida e parece que nunca mais será restaurado. A verdade é que todos nós, em algum momento, enfrentamos perdas que deixam marcas. Sonhos que não se realizaram, relacionamentos que desmoronaram, momentos que deveriam ser inesquecíveis, mas se tornaram cicatrizes. O peso dessas experiências muitas vezes nos faz acreditar que estamos sozinhos e que nada pode mudar. Mas Deus não enxerga você como alguém que foi destruído. Ele vê um filho, uma filha, que está sendo moldado para algo muito maior. Na palavra, há uma promessa que ecoa para aqueles que sentem que perderam tudo. Restaurarei para vocês os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. Joel 2:25. Isso significa que Deus não apenas cura, Ele devolve aquilo que parecia ter sido arrancado para sempre. Ele não está interessado em remendar sua vida de qualquer jeito. O que Ele quer é refazer, renovar, transformar. É natural sentir que o silêncio de Deus significa abandono. Quando tudo parece imóvel, quando as coisas não fazem sentido, quando a resposta não vem, surge a tentação de pensar que Ele te esqueceu. Mas Deus nunca está inativo. No exato momento em que você sente que perdeu o controle, Ele está construindo algo que seus olhos ainda não podem ver. Se você já passou por um período de dor intensa, sabe o quanto é difícil acreditar na restauração. O coração humano tem essa tendência de se fechar quando é ferido. Quando algo nos machuca profundamente, levantamos barreiras e nos convencemos de que precisamos seguir sozinhos. Só que Deus não quer apenas que você sobreviva ao que aconteceu. Ele quer te fazer viver de verdade outra vez. A vida pode ter arrancado de você algo que parecia definitivo, mas Deus não é limitado pelo tempo. Quando Ele decide restaurar, Ele vai até o passado, toca o presente e libera algo novo para o futuro. As dores que pareciam ser o ponto final se tornam apenas uma vírgula na história que Ele ainda está escrevendo. Talvez você esteja cansado, esgotado, sentindo que não tem mais forças para continuar. Mas ouça com atenção. Deus não te trouxe até aqui para te deixar pelo caminho. Você não está sozinho. O que parece um fim pode ser, na verdade, um recomeço. O processo pode ser doloroso, mas todo renovo começa com um coração disposto a confiar. Antes que os seus olhos vejam, Deus já está trabalhando onde ninguém pode enxergar. A obra dele não acontece pela metade. Ele não apenas refaz, ele transforma. O que era dor se torna testemunho. O que parecia perdido se torna parte de algo muito maior. Se há um peso no seu coração agora, se alguma área da sua vida parece estar destruída, escute com atenção. Deus está te restaurando. E nada pode impedir o que Ele determinou para você. Agora peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. Há momentos em que a vida parece desmoronar diante dos nossos olhos. Você se esforça, tenta manter tudo de pé, mas de repente as circunstâncias fogem do seu controle. O que antes parecia estável começa a ruir e você se vê cercado por incertezas. Olha para os lados e não encontra saída. Busca uma resposta e só encontra silêncio. Nesses momentos, a impressão que fica é que Deus não está mais ali, que Ele virou o rosto e te deixou sozinho no meio da tempestade.
Mas essa sensação não reflete a verdade. A ausência de movimento visível não significa ausência de Deus. O fato de você não ver solução agora não quer dizer que Ele não esteja trabalhando. O agir de Deus nem sempre começa do lado de fora. Muitas vezes, Ele começa no invisível, no que está dentro de você, preparando o terreno para algo maior. É comum esperar que a resposta de Deus venha de maneira imediata, com sinais claros e mudanças instantâneas. Mas o processo de restauração não acontece dessa forma. O que é profundo exige tempo, e Deus não faz nada de maneira superficial. Enquanto você se preocupa com o que perdeu, Ele está estruturando algo muito mais firme do que aquilo que se desfez. A terra precisa ser mexida antes da colheita. Uma árvore não cresce da noite para o dia. O ouro precisa passar pelo fogo para ser purificado. Tudo que é valioso passa por um processo antes de revelar sua verdadeira essência. Quando tudo ao seu redor parece estar em ruínas, é difícil enxergar que há um propósito nisso. Mas o que hoje parece um cenário de destruição pode, na verdade, ser um campo preparado para algo novo. O silêncio de Deus é o espaço onde Ele está construindo aquilo que você ainda não entende. A sensação de abandono, na maioria das vezes, é fruto da nossa pressa, da nossa vontade de ver tudo resolvido imediatamente. Mas Deus não se move pela nossa ansiedade. Ele se move no tempo certo, e o tempo dele não falha. Olhe para a própria natureza. Durante a noite, a escuridão cobre tudo, e mesmo que os olhos não enxerguem, o sol já está a caminho. Um solo rachado pode parecer sem vida, mas abaixo da superfície, as sementes estão germinando. O inverno dá a sensação de que tudo está morto, mas é no frio que as raízes se aprofundam para suportar os dias futuros. Se a natureza tem um ciclo e um tempo certo para cada fase, por que seria diferente com você? A dor da espera pode fazer parecer que Deus te esqueceu, mas essa dor pode estar revelando algo muito maior. Nem sempre a restauração acontece do jeito que esperamos. Às vezes, Deus permite que certas coisas se desfaçam para que aquilo que realmente precisa ficar seja fortalecido. Ele permite que algumas portas se fechem porque sabe que há outras que precisam se abrir. Nada que chega até você sem estrutura permanece. Deus não está preocupado apenas em aliviar sua dor momentânea. Ele quer fazer algo que tenha alicerce, que não se abale com qualquer vento. Por isso, quando Ele age, Ele vai além do que você imagina. O que Ele prepara não é temporário, é algo sólido, construído para permanecer. O processo pode ser desconfortável, mas se Ele permitiu, é porque há um propósito. O que parece um tempo de vazio pode estar sendo, na verdade, um tempo de preparação. O que parecia o fim pode ser um recomeço. A palavra nos lembra dessa verdade. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 30, 5. O que agora te faz chorar não será o seu fim. Deus já está agindo, ainda que você não veja. O tempo dele nunca falha. Quando algo se quebra, a reação natural é tentar consertar, juntar os pedaços, colar as partes soltas e fazer de tudo para que volte a ser como antes. Mas há situações em que não basta apenas um reparo. Algumas coisas precisam ser refeitas do zero, porque voltar ao estado anterior não seria suficiente. O que Deus faz não é um simples remendo, mas uma reconstrução completa. Muitas pessoas passam a vida carregando os cacos de algo que já não existe mais. Tentam se apegar ao que foi, vivem presas a lembranças de um tempo que não volta e lutam para manter de pé estruturas que já desmoronaram. Mas Deus não nos chama para viver do passado. Ele quer nos levar para algo novo. E para isso, algumas coisas precisam ser deixadas para trás. A restauração divina não é uma simples tentativa de recuperar o que se perdeu. O que Ele faz é transformar completamente.
Quando ele age, ele não devolve algo no mesmo estado em que estava antes de ser quebrado. O que ele toca se torna melhor, mais forte, mais preparado para o propósito que foi criado para cumprir. O problema é que, muitas vezes, o medo do novo nos faz resistir ao processo de Deus. Há um conforto naquilo que já conhecemos, mesmo que esteja quebrado. Muitas pessoas preferem continuar vivendo com as feridas do passado a permitir que Deus traga algo diferente, porque o desconhecido assusta. Mas permanecer preso ao que já não funciona impede que as mãos dele trabalhem livremente. Quando ele reconstrói, ele usa um modelo completamente diferente. O que parecia perdido é substituído por algo maior. O que parecia ter sido destruído dá espaço para algo muito mais forte. Não é um simples reparo, é uma transformação completa. A mente humana tende a olhar para o que se perdeu, mas Deus olha para o que ainda está por vir. Onde só se vê ruínas, ele enxerga um novo começo. Onde só há fragmentos, ele vê a obra que ainda será revelada. Muitas vezes o processo pode parecer doloroso, porque antes de fazer novo, Deus precisa remover o que já não serve mais. Há estruturas dentro de nós que precisam ser quebradas para que algo verdadeiro seja construído. Velhas crenças, padrões que nos impedem de crescer, medos que nos aprisionam. Tudo isso precisa ser retirado para que o novo de Deus tenha espaço para existir. A promessa dele é clara: eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. Isso significa que não há nada tão quebrado que ele não possa refazer. Não há história que ele não possa reconstruir. Não importa o que ficou para trás, o que importa é o que ele ainda quer fazer. Se algo se partiu, não tente apenas colar os pedaços. Entregue a Deus e permita que Ele faça novo. O que está por vir é muito maior do que aquilo que se perdeu. Esperar nunca é fácil. A ansiedade pelo que ainda não chegou, a incerteza do que está por vir, a sensação de que nada está acontecendo, tudo isso pode se tornar um peso difícil de carregar. Quando estamos no meio do processo, a impressão que fica é que Deus está demorando, mas o que parece um atraso, na verdade, faz parte da obra dele. A restauração não acontece no nosso tempo, porque Deus não trabalha de forma apressada. Tudo o que ele faz tem um propósito, e cada etapa do processo é essencial. Mesmo que pareça que nada está acontecendo, ele está agindo onde seus olhos não podem ver. O problema é que a espera testa a nossa confiança. Em um mundo onde tudo é instantâneo, aprender a confiar no tempo de Deus pode ser um desafio. Quando algo demora, a mente humana tende a duvidar. Será que ele ouviu? Será que ele se importa? Será que essa promessa ainda vai se cumprir? Mas Deus não se move pela nossa pressa. O tempo dele nunca falha. A espera é o tempo em que ele nos fortalece. Em vez de enxergar como um período vazio, pense como um tempo de preparo. Enquanto você aguarda, ele está moldando seu caráter, ensinando lições que você precisa carregar para o que virá depois. Há respostas que só conseguimos entender depois que passamos pelo processo. Nem toda demora significa negação. Muitas vezes, Deus nos mantém esperando porque ainda não estamos prontos para aquilo que pedimos. Se Ele entregar algo antes do tempo, pode ser que, em vez de bênção, aquilo se torne um peso difícil de carregar. A paciência nasce da confiança. Quem acredita na fidelidade de Deus não vê o tempo de espera como um castigo, mas como parte da construção. E Ele não desperdiça nada. Cada minuto desse processo tem um significado, mesmo que agora você não consiga enxergar. A palavra nos lembra: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Quem confia em Deus não apenas sobrevive à espera, mas é fortalecido por ela.
Se hoje parece que nada está mudando, não se desespere. Deus não esqueceu de você. O tempo dele não é o mesmo que o seu, mas é perfeito. A promessa ainda está de pé, e no momento certo ele fará acontecer. A restauração não acontece da noite para o dia, mas quando Deus termina o que começou, nada pode impedir. Seu papel é confiar, porque ele já está trabalhando. A dor que hoje parece insuportável pode ser a chave para transformar vidas. O que um dia te fez chorar pode ser o que vai levantar outras pessoas. Quando Deus restaura, Ele não apenas cura as feridas, mas dá a elas um novo significado. O que antes era marca de sofrimento se torna prova viva da fidelidade dele. Muitos acreditam que, para serem usados por Deus, precisam ter uma história perfeita, sem quedas nem cicatrizes. Mas Ele não escolhe pessoas pelo histórico impecável. Ele escolhe aqueles que foram quebrados e refeitos pelas suas mãos, os que passaram pelo vale, os que sentiram a dor na pele, os que conhecem de perto o que significa depender completamente dele. As marcas que ficaram não são sinais de fracasso, mas testemunho de superação. Elas contam uma história de renovo, de esperança, de um Deus que não desiste dos seus. Aquilo que um dia foi motivo de vergonha se torna uma mensagem poderosa para quem está enfrentando o mesmo caminho. O medo de expor as próprias cicatrizes faz muitas pessoas esconderem o que viveram. Mas a restauração completa não acontece quando você apenas se livra da dor, e sim quando entende o propósito dela. Deus não desperdiça sofrimento. Tudo o que você enfrentou pode servir para fortalecer alguém. A transformação verdadeira não é só sobre receber cura, mas sobre compartilhar o que foi feito. O que um dia foi escuridão na sua vida pode ser luz para quem ainda está perdido. O deserto que você atravessou pode ser a prova de que há saída para quem ainda não consegue enxergar o caminho. As maiores histórias de superação vêm de quem teve coragem de se levantar depois de ter caído. O testemunho de alguém que foi restaurado carrega um peso que palavras vazias jamais poderiam ter. Porque não é teoria, é realidade. Não é discurso, é vida. A palavra de Deus diz: o Senhor é quem sara os quebrantados de coração e liga as suas feridas. Salmos 147:3. Ele não apenas cura, mas restaura por completo. E o que foi restaurado se torna instrumento para transformar outras vidas. Se hoje a dor ainda parece insuportável, lembre-se, sua história não termina aqui. Deus está trabalhando, e quando tudo isso passar, sua vida será um testemunho vivo da graça dele. As marcas não serão mais lembrança de sofrimento, mas prova do amor que te sustentou. Nada do que aconteceu foi em vão. Tudo está sendo usado para algo maior. Quando Deus termina a obra, aquilo que parecia destruição se torna parte de um propósito muito maior do que você poderia imaginar. Se o seu coração ainda carrega dores do passado, se há áreas da sua vida que parecem destruídas, saiba que Deus está restaurando tudo. O que hoje parece um fim pode ser o início de algo muito maior. Ele não faz pela metade, ele transforma completamente. Agora, abra seu coração para esse momento de oração. Entregue tudo nas mãos dele. Confie no processo e permita que ele faça novo aquilo que parecia impossível. Deus está agindo e sua restauração é completa. Respire fundo e vamos falar com aquele que nunca te deixou. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco diante da Tua presença com toda a sinceridade do meu coração. Sei que Tu és um Deus de restauração, um Deus que não apenas cura, mas transforma por completo. E é por isso que eu me achego a Ti, reconhecendo que sem a Tua graça, sem o Teu toque, nada pode ser restaurado verdadeiramente. Tu conheces cada parte do meu ser.
Sabes das feridas que carrego, das dores que muitas vezes escondo e dos medos que insistem em me enfraquecer. Sei que o teu olhar penetra onde ninguém mais consegue ver. Não há nada oculto diante de ti. Por isso, eu abro meu coração e entrego tudo o que precisa ser restaurado. Se há áreas da minha vida que foram quebradas, se há situações que parecem sem solução, se há sentimentos que me aprisionam, eu entrego tudo a ti. Sei que não preciso carregar esse peso sozinho, porque tu és o Deus que toma sobre si as nossas dores e nos dá descanso. Então, hoje eu coloco cada pedaço diante de ti. Senhor, sei que nem sempre compreendo os teus caminhos. Às vezes, o silêncio parece longo demais e a espera se torna difícil. Mas eu escolho confiar que o teu tempo é perfeito. Se ainda não vejo a restauração completa, sei que isso não significa que tu não estejas agindo. O Senhor nunca chega atrasado, nunca se esquece, nunca abandona aqueles que esperam em ti. Pai, toca no mais profundo do meu ser. Restaura não apenas o que foi visivelmente destruído, mas aquilo que está oculto dentro de mim. Cura feridas antigas, renova minha mente, fortalece minha fé. Onde houver dúvida, coloca certeza. Onde houver medo, derrama paz. Onde houver desânimo, sopra um novo fôlego de vida. Se eu tentei resolver as coisas sozinho, se eu tentei remendar o que precisava ser feito de novo, me ensina a confiar em ti. Me ensina a soltar o que precisa ser deixado para trás e a aceitar o novo que o Senhor tem para mim. Sei que os teus planos são maiores do que os meus, e o que vem de ti sempre será melhor do que aquilo que eu imaginava. Obrigado, porque o Senhor não apenas cura, mas restaura. Obrigado, porque a minha história não terminou, e o Senhor ainda está escrevendo novos capítulos. Eu creio que tudo o que parecia perdido está sendo reconstruído pelas tuas mãos. Em ti há renovo, em ti há esperança. E eu escolho confiar, descansar e esperar no teu agir. Em nome de Jesus, eu oro e já te agradeço, sabendo que a tua restauração está acontecendo, mesmo que meus olhos ainda não possam ver. Amém. Se existe uma certeza, é que Deus não deixa nada pela metade. O que Ele começou, Ele vai terminar. Ainda que o processo pareça demorado, ainda que os dias sejam difíceis, a restauração já está em andamento. Nenhuma dor é desperdiçada, nenhuma lágrima passa despercebida. Deus está trabalhando nos detalhes, e aquilo que parecia um fim será apenas o começo de algo muito maior. Se essa mensagem falou com você, eu quero te convidar a fazer parte desse propósito. Inscreva-se aqui no canal e ative as notificações para continuar recebendo palavras que fortalecem a sua fé. E se essa mensagem fez sentido para você, deixe seu like. Assim, mais pessoas podem ser alcançadas e transformadas pelo agir de Deus. Nos comentários, escreva com fé: Deus está restaurando tudo na minha vida. Declare essa verdade, pois quando confessamos com a boca aquilo que cremos no coração, ativamos algo poderoso no mundo espiritual. E se você deseja tornar este ano um período de crescimento espiritual verdadeiro, com propósito e constância, não deixe de conferir o material que deixamos no primeiro comentário fixado. Ele pode ser exatamente o que você precisa para fortalecer sua vida de oração e caminhar mais perto de Deus. Que o Senhor te abençoe e continue guiando seus passos. Nos vemos no próximo vídeo.